Blocos que transformam, despertando o pensamento computacional com blocos de montar. Eu sou Thaís Morgana, mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação. O tema que nós estaremos abordando hoje é pensamento computacional, como abordar o pensamento computacional, esse eixo, através de blocos de montagem, e depois estarei apresentando algumas sugestões de atividades, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Pensamento computacional, BNCC Computação. Então, relembrando, BNCC Computação, em 2022, ela é um documento que trata-se das normas como complemento à BNCC Computação e dá outros encaminhamentos, como o desenvolvimento de currículos pelas redes, as formações inicial e continuada de professores, prazo para a implementação e estabelecimento de políticas públicas. Então, nós temos aí lançado em outubro, novembro de 2022, a BNCC Computação, que deu prazo de 1 ano para que as redes, tanto estaduais quanto municipais, pudessem estar se organizando em relação aos currículos. Em 2023, foi lançado o Plano Nacional, a Política Nacional de Educação Digital, e veio trazendo algumas alterações na LDB e implantando o currículo de educação digital nas redes, tanto estaduais, municipais. Essa é a mandala da computação, onde ela apresenta os 3 principais eixos que devem ser trabalhados em relação à BNCC. Então, nós temos a cultura digital, o mundo digital e o pensamento computacional. Em cultura digital, nós devemos estar trabalhando com o letramento, a cidadania, ética, tecnologia e sociedade, segurança digital. Em relação ao mundo digital, nós temos aí os tópicos relacionados à representação de dados, que significam as codificações, as criptografias, processamentos, hardwares, softwares, redes. E o foco aqui dessa nossa conversa, que é o pensamento computacional. E aí tem alguns pontos que eu vou estar abordando com vocês nas próximas telas. O eixo pensamento computacional, então, ele fala sobre abstração, reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmo, programação, análise e automação. Mas o que significa, então, pensamento computacional? O pensamento computacional é uma habilidade fundamental no mundo digital de hoje. Ele vai além da programação e envolve uma forma de pensar que nos permite decompor problemas complexos em partes menores, identificar padrões, criar soluções eficientes e expressá-las de formas que possam ser entendidas por outros, incluindo os computadores. Então, eu trago uma reflexão aqui do professor Marcos Borges, que fala que o foco do pensamento computacional não é formar programadores, mas potencializar as habilidades na resolução de problemas. É provado que crianças e jovens que desde cedo aprendem a programar, aprendem a resolver problemas complexos, estruturar soluções e trabalhar em colaboração. Então, quais são os pilares do pensamento computacional? O primeiro deles é a decomposição na sala, né? Então, de forma rápida, eu estou trazendo aqui para vocês que a decomposição, ela envolve a divisão de problemas complexos em partes gerenciáveis, em menores partes, ensinando os alunos a avaliar e entender todas as etapas necessárias. E aqui eu trago um exemplo bem prático, né, que nós utilizamos em sala de aula, que é a decomposição de números. É um exemplo aí do uso da decomposição na sala de aula.
Relembrando, reconhecimento de padrões na sala de aula significa encontrar similaridades e padrões com o intuito de resolver problemas complexos de forma mais eficiente. E aí eu trago o exemplo, esse cubo mágico, né? Que as crianças tanto gostam, mas que faz com que eles realmente reflitam sobre quais as melhores estratégias para encontrar as cores, né? As cores similares. Algoritmos na sala de aula significa que é necessário estabelecer a ordem para a execução da tarefa, em quantas vezes você fará o processo de lavagem e como serão as faces para cada grupo separado, assim obtendo o resultado, por exemplo, de roupas limpas, né, e conservadas. Então, esse é um exemplo aí de quando eu vou lavar roupas, né? Então, é aquela sequência de passos que eu vou fazer para atingir determinados fins. E a abstração, ela está relacionada com a filtragem dos dados e com a sua classificação, para que se possa concentrar nos dados, né, que são mais relevantes. Então, eu tenho aí um cubo e eu preciso identificar o quadrado, né? Então, eu vou focar naquela parte que é mais importante. Então, eu trago essa imagem aqui, né, do Ricardo Amorim, né, eu retirei do LinkedIn dele, que fala da seguinte forma: o valor dos dados ele depende completamente do que você faz com eles. Então, eu tenho um exemplo aqui com os blocos de montar, né? Então, eu tenho um amontoado de blocos que significam os dados. Depois, eu vou pegar essa quantidade de blocos e vou separar por cores. Depois eu venho fazendo uma organização. Primeiro eu amontoo por cores, depois eu organizo esses amontoados, né, de cores, de peças com suas cores, eu vou organizando. Depois eu busco uma forma visualmente apresentável, né, até eu ter uma contextualização, que aqui no caso é uma casa, né, ela toda estruturada, toda montada. Explorando o pensamento computacional com os blocos de montar. Então, nessa segunda parte, eu estou trazendo aqui para vocês um enfoque no que seriam esses blocos de montar, tá? Então, os blocos, eles se referem a um brinquedo de construção que se baseia em pequenas peças de plástico, de madeira, né? Que se encaixam, permitindo diversas combinações. E quais são as principais habilidades desse trabalho com os blocos de montar? A capacidade de fazer movimentos articulados, e segundo, é uma forma de organizar o pensamento seguindo uma lógica para resolver um problema. Ou seja, na educação, essas duas competências, que é a capacidade de fazer movimentos articulados e de organizar o pensamento segundo uma lógica para resolver o problema, elas precisam ser estimuladas desde a educação infantil, pois elas garantem o desenvolvimento da criança, tornando-a mais capazes e criativas. Alguns conceitos sobre blocos de montar. Né? Então, eu trouxe três aqui. Né? O primeiro é do Feitosa, que trata-se de uma tecnologia que pode ser utilizada para a colaboração do desenvolvimento da capacidade de fazer e pensar das crianças. Pode auxiliar nas descobertas de múltiplas probabilidades, de explorar ângulos de diversas realidades. Ele é um recurso que possibilita a aproximação dos alunos na integração do brincar, oportunizando o trabalho em equipe, a criatividade, o desenvolvimento cognitivo, o raciocínio lógico-matemático e a concentração. O segundo exemplo é do Vygotsky, que fala que os alunos eles são incentivados a aprender, a respeitar as regras e prender a atenção na construção de brinquedos, dando significado aos mesmos, né? E ainda continuando aí com o Vygotsky, que diz que antes de construir um brinquedo, a criança ela vivencia algo que envolve a sua imaginação, ou seja, ela precisa de informação da realidade para recriá-la através da brincadeira.
Então, a importância dos blocos está. Eu estou trazendo aqui 3 exemplos, tá bom? Mas tem o link aqui do material que depois vocês estarão recebendo. Vocês podem ter acesso a outras informações. O primeiro dele é que quando eu trabalho com os blocos, eu foco na motricidade, principalmente na coordenação motora fina, que estimula o que? O manuseio das peças. O segundo é o raciocínio, né? O raciocínio lógico, que é a capacidade de organizar o pensamento para resolver algum problema. E terceiro são as aptidões, que é a concentração, a criatividade, a atenção e a imaginação são algumas dessas habilidades, dessas aptidões que são estimuladas quando a criança utiliza os blocos de montar. Então, quando elas brincam com outras crianças, elas desenvolvem também o diálogo, a colaboração e a capacidade de estar em equipe. E como eu vou explorar os blocos dentro da minha aula? Né? Primeiro, eu posso explorar de forma livre, né? Igual geralmente nós fazemos, deixa lá, né? Põe os cantinhos, põe os blocos lá e deixa as crianças explorarem livremente. Eu posso trabalhar com reconhecimento e classificação de formas. Eu posso trabalhar, por exemplo, com resoluções de quebra-cabeça. Eu posso trabalhar com a criação de designs originais, ou seja, de novas construções. E eu também posso trabalhar replicando padrões em de determinadas imagens a partir dos blocos. Aqui nós vamos entrar no nosso terceiro eixo, no nosso terceiro ponto dessa nossa fala sobre pensamento computacional, que é como que eu vou explorar os blocos de montar. E aqui eu estou trazendo algumas sugestões de autoria própria, né, da minha loja, que o link vai estar disponibilizado posteriormente para vocês. Mas nada que não possa ser adaptado com aquilo que você já tem na sua sala de aula. Antes disso, eu queria relembrar para vocês o espiral da aprendizagem criativa, né? Então, eu estou trazendo aqui algumas propostas de construção, né? Ou seja, vamos construir, mas para isso eu preciso pensar nessa espiral. O que seria essa espiral? Primeiro eu vou imaginar, né? Então, eu imagino aquilo que eu vou criar. Depois eu reflito como que eu vou criar, quais são as estratégias que eu vou estar utilizando nessa criação. Aí, como eu estou em grupo, eu compartilho a minha experiência, eu troco as minhas ideias com os meus colegas, para que eu possa brincar, né, para que eu possa vivenciar aquele momento de construção, eu possa criar, e aí o espiral, ele começa novamente a funcionar. Isso é muito importante que vocês tenham em mente, essa espiral nesse processo de construção e de aprendizagem dos estudantes com as atividades, com os blocos de montar. A primeira sugestão que eu estou trazendo aqui para vocês, né, são as folhas de atividades, né, com construções de números, né? O que é essa sugestão de atividade? Tem o QR Code aqui para vocês, são folhas de atividades para desenvolver o pensamento computacional, o reconhecimento de padrões, as cores, números, formas, alegres e coloridas, né? Com blocos lógicos. E é uma atividade com diversas possibilidades de intervenção pedagógica. Então, o que seria essa sugestão de atividade? Eu tenho ali os números, e a ideia é que, utilizando os blocos de montar, eu consiga construir esses números. A próxima atividade é criando com blocos. O criando com blocos são propostas para trabalhar na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, o pensamento computacional, a criatividade, as atividades individuais ou em pares, e é um material rico de possibilidade de criações e adaptações para os estudantes com o uso de blocos de montar. Então, todas as atividades têm um QR Code para que vocês possam estar adquirindo essas sugestões de atividades. E aqui a gente dá dicas, né, de sugestões, né, de imagens que os estudantes possam estar criando, utilizando aí o bloco de montar.
A terceira atividade são cards digitais, né? Então, nessa atividade, os estudantes têm a oportunidade de manipular os blocos lógicos e a criação de sequência utilizando diferentes materiais, formatos e cores. O professor ele desafia os alunos a criarem sequências diferentes, explorando conceitos de sequências crescentes, sequências decrescentes, repetição de cores através de um recurso digital. Então, nessa atividade aqui, eu apresento um formato e os alunos reproduzem isso através dos seus blocos de montar, através de um jogo, né, um recurso digital. Então, as atividades que estão sendo sugeridas aqui, eu posso trabalhar de forma plugada ou desplugada. O Criando com Blocos são desafios, né? É um recurso divertido para explorar o pensamento computacional, a criatividade, o raciocínio lógico, a coordenação motora, explorando, através de desafio, a construção de diversos objetos, né? Então, aqui a gente põe que os alunos eles sejam desafiados, a partir de cards, a construir com ou quantidade de cartas de peças ou quantidade ou determinadas cores aquilo que está sendo proposto nos cards, né? Então, nessa atividade, a gente trabalha bastante com os desafios. A atividade Quem Sou Eu, né, ela transforma o aprendizado em uma experiência pedagógica onde os estudantes estarão criando, né, representações com os blocos de montar em um jogo de adivinhação. Né? Então, ele vai observar uma figura e ele vai dar as dicas através daquela construção que ele fez, utilizando os blocos de montar, para que o grupo ou o seu par possa estar adivinhando o que quer dizer aquele objeto construído com os estudantes. E aqui, para a gente já finalizando a nossa fala, eu trago um pensamento do Mitchell Resnick, né, que ele fala que as crianças aprendem sobre o processo criativo, como começar uma ideia, criar algo baseado nela, compartilhá-la com os outros, testá-la para ver como funciona e revisá-la com base nos experimentos e nas interações dos colegas. Ela continuamente refinam suas ideias. Isto está no centro do processo criativo, que é tão importante no mundo de hoje. Então, através das atividades com blocos de montar, nós estamos trabalhando aí com o processo criativo, nós estamos incentivando os nossos estudantes em relação à criatividade, que é tão importante quanto aprender qualquer outro conteúdo do currículo. E aqui eu deixo então os meus contatos para vocês. Espero que vocês gostem desse material. Qualquer dúvida, entre nas minhas redes sociais e estejam deixando os comentários que eu entrarei em contato com você. Espero que vocês possam aproveitar esse material da melhor maneira possível e até breve.